gravada, tá certo? Pois bem, ela está gravando. Vamos lá, gente. Vamos continuar, então, com o nosso tema. Estamos estudando o que mesmo? Eletroestática. Eletricidade estática, ou seja, não vai ter ainda corrente, nada dessas coisas, que até como é do ramo de vocês até sabem um pouquinho mais. Né? Vocês vão ter uma facilidade lá, vão ver o circuito, isso aqui é moleza, mas por enquanto ainda não vai ter essa emoção de ter a corrente elétrica ali, tá? Lembrando, eu estou aqui acompanhando o chat, quem tiver dúvidas, não tenham câimbras cerebrais, manifeste-se ou solte o som, sem ficar cantando, ou então manifeste-se, rasgue seu coração ali no chat, tá certo? Pois bem, a aula de hoje é processos de eletrização. O que é isso, afinal? Tem alguns processinhos, tá? Mas antes, né, de termos isso, vamos relembrar o que nós vimos na aula passada, né? Porque são 15 dias que nos deixam com uma enorme saudade. Bom, nós vimos nas aulas passadas, né? Foram duas. O que era carga elétrica, correto? Nossa, professor, isso lembra química? Sim, como eu falei para vocês, há um momento na vida que a física e a química andam de mãos juntas e tem um relacionamento bem próximo. Aqui, né, a composição da carga elétrica, prótons positivos, os nêutrons são os nulos, né, são neutros. Os elétrons, os negativos, cargas iguais, repulsão, cargas diferentes, atração. Lembramos também aquela relaçãozinha, Q, carga elétrica, certo? O Q maiúsculo, igual a N vezes E. O que seria N? É o número de partículas. E E, carga elétrica elementar. Aqui sai um maiúsculo, mas ele é minúsculo, e esse E de elétrons, ele é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a carga elementar, não é elétrons, não, carga elementar. Tá certo? E também aqui já tenho toda a descritização, mais ainda, relembrando para vocês refrescarem na memória ali, uma tinta fresca, para vocês lembrarem mais ainda aqui em detalhes. E também é usual o emprego do mili, micro, nano e ainda tem até o pico. Eu acho que até vocês já utilizam isso, né? Por quê? Por que isso, professora? Bom, você não vê um elétrico todo dia sentado na sua mesa de jantar, né? Da mesma dimensão de você, certo? São grandezas físicas minúsculas, né? Bem pequenininhas, certo? E utilizamos a notação mili, micro, nano, pico. -3, -6, -9. E quanto seria, então, o pico? -12. Está vendo aqui que ele está indo de -3 a -3, -3. Então, gente, se eu lembro desde a minha época lá no ensino médio, mili, micro, nano, pico, o que te impede você também, né? Mili, micro, nano, pico. Beleza? Continuando. Bom, prestem atenção nessa aula, por favor, porque vamos ter exercícios ao decorrer dessa aula. Eu estou relembrando alguns temas para vocês. E vamos ainda, com esses temas que eu estou relembrando, ter alguns exercicinhos, tá? Porque teríamos uma lista para ser feita. Então, prestem atenção ali nos exercicinhos que vão aparecer no decorrer da aula. Lembrando, almas com dúvidas, manifestem-se no chat, ou então manifestem-se na voz. Cai no estresse, Eduardo, cai no estresse. Você pode ir deixando um tempo para a gente copiar durante a aula? Claro. Quer que eu volte alguns slides, Thalita? Se quiser, eu volto. So sorry, não sabia que vocês estavam copiando. Lembrando que eu também disponibilizo os slides, né? Eu converto eles para PDF, tá? Então, tranquilo, não vou passar tão rápido, não. Quando é na parte de exercício, menos rápido ainda, o espírito da tartaruga baixa em mim, vai ficar bem devagar, tá bom? Então, tranquilo, gente, continuando, vamos lá. Bom, o primeiro exercício relacionado à carga elétrica, no slide anterior, lembra? Q maiúsculo é igual a N vezes E. Como a gente pode esbarrar no exercício que utiliza aquela relação com carga elétrica? Veja bem, Unital São Paulo. Unital, uma universidade particular lá no Vale Paraíba, da onde eu estava morando há um tempo atrás, da onde eu vim, né? Não nasci ali, também. Mas então estava por ali, né? Uma cidade lá que tem essa universidade. Ela é em São Paulo. Vamos lá. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Ok. Sendo a carga do elétron igual a 1,6
vezes 10 a menos 19 Coulomb, pode-se concluir que a esfera contém, letra A, ele dá várias opções, né? Letra A, 2,10 elevado a 15 elétrons. Letra B, 200 elétrons. Letra C, um excesso de 2,10 a 15 elétrons. Letra D, 2,10 elétrons. E depois E, um excesso de elétrons. Bom, como fazer isso, né? Eu tenho aquela informação, olha só no slide que vai vir. Nós sabemos que carga elétrica, certo? É igual a N vezes Z. N era o que mesmo? Ó, vou voltar lá para o slide lá para a gente reforçar. N era o número de elétrons que um corpo ganhou ou perdeu. E é o elétron, certo? Aquele valor lá, quando for prótons, o valor não é negativo, é positivo. E Q, questão, é a quantidade de eletricidade, né? A carga elétrica que ele possui. Ok. Então, vamos lá. Temos aqui a relação, Q igual a N vezes Z, certo? Ele nos diz no enunciado o valor de 3,2, olha só. Uma esfera metálica que tem carga elétrica negativa de valor, tanto, está em Coulomb, ou seja, esse é o nosso Q maiúsculo, correto? Ó, o valor aqui, Q maiúsculo. E depois ele fala do elétron, sendo que a carga do elétron é igual a 1,6. Então, o que ele vai nos dar de informação? O N, que é a quantidade, certo? Então, se eu tenho essa daqui e tenho essa daqui, o N nós não sabemos, é o que tem que ser encontrado. Então, o que a gente faz aqui com os artifícios matemáticos? Quem está multiplicando, passa dividindo. Aqui, lembra, cuidado, gente, números aqui exponenciais, né? Toda aquela regrinha lá que tem que ter, prestem atenção aqui. Então, vai dar um N igual de 2,10 elevado a 15 elétrons. E atenção, como o corpo tem carga elétrica negativa, como ele tem negativo? É só você ler ali, ele começa aqui primeira linha. Grandes problemas da física acontecem porque às vezes a pessoa não está interpretando o texto, tá? A física tem esse macete de ter uma historinha ali por detrás, um mistério ali por detrás. Você tem que ler ali, e do texto tem muita informação, mas são duas linhas. Pois é, olha só, uma esfera metálica tem carga elétrica negativa. Então ele nos diz aqui, como o corpo tem carga elétrica negativa, ele possui excessos de elétrons. Nas aulas passadas eu tinha falado, quando um corpo está positivamente carregado ou negativamente carregado, tem lá se ele está com excesso ou não. Mais para frente ainda reviso um pouco sobre isso. Mas você vê que numa linha ali tem uma informação ali por trás. Então ele tem excessos de elétrons. Portanto, a resposta correta é C. Qual que é a resposta C? Um excesso de 2,10 elevado a 15 elétrons. Correto? Tranquilo? Suave? Vamos continuar, então. Vamos lá. Olha o exercício 2 com o mesmo tema ainda que a gente está abordando, com aquela expressão Q igual a N vezes Z. Qual que é o enunciado agora? Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 24 vezes 10 a 12 elétrons. Considere a carga elementar igual 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok. Esse já é mais molezinha, não precisei ficar interpretando aquele texto, né? Ele já foi direto. Já deu ali o Hadouken ali direto. Calcule a carga elétrica. Ele quer o quê? Quezão. Q igual a N vezes Z. O que ele nos dá? Um excesso de elétrons, o número aqui, 24,10 a 12, né? Aqui está. E a carga elementar, correto? Lembrando, gente, muitos até nem dá a carga elementar, porque é uma coisa que se usa tanto. Então, às vezes está já no sangue ali. Mas tem a maioria dá, tá? Mas às vezes, dependendo do nível do vestibular, às vezes não dá, dependendo do nível, tá bom? Mas vamos lá. 24,10 elevado a 12, que multiplica o valor aqui da carga elementar. Nós temos, então, a quantidade que ele quer saber, né? A carga elétrica do corpo, o Qzão, é esse valor. E a unidade é Coulomb. Beleza? Tranquilo? Olha, fizemos já 2 exercícios, revisando ali aquela expressão Q igual a N vezes Z. Bom, continuando, relembrando as aulas passadas. Aí tá aqueles corpos eletrizados.
Vamos lá, um corpo estará eletrizado quando perde ou recebe elétrons, certo? Um corpo neutro não quer dizer que ele não tem cargas. Muito cuidado com isso, tá? Isso é uma pegadinha clássica, tá? Mesmo que vocês sejam da área, às vezes dá um branco ali, mais alto que a neve, que às vezes você vai na bobagem ali, e cuidado com isso. Um corpo neutro não quer dizer que não tem cargas, tá? É que o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá bom? Corpo positivo, né? O número de prótons aqui é maior que o número de elétrons. E corpo negativo, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Ou seja, quando eu digo que é positivo, eu digo que ele cedeu elétrons, ele doou. Quem quer dinheiro, ele cedeu elétrons, tá? Quem quer elétrons é... E o outro aqui, para ser negativo, ele recebeu. Tá certo? Tranquilo? Vamos, então, relembrando também ainda das aulas passadas. Corpo eletricamente positivo. Aqui a gente tem a representação, que às vezes você vai ter as figurinhas ali e a pergunta, nos diga se é positivo, se o corpo está neutro, se o corpo está negativo. Eu vou ter que contar o mais e o menos? Yes, my friend, você vai ter que ficar contando os mais e o menos para dizer se é positivo, negativo ou neutro, certo? Nesse caso aqui, contando aqui os prótons, que é positivo, os elétrons são negativos, esse corpo aqui deu 5 prótons, então ele tem maior do que elétrons, então posso dizer que ele é um corpo positivo. Já aqui que deu tudo igual, 5 prótons e 5 elétrons, ele é neutro. E aqui, 3 prótons, 6 elétrons, contando os menos aqui, então ele é um corpo negativo. Beleza? Às vezes tem alguns exercícios, às vezes, que você pode esbarrar assim, suave na nave, né? Se for assim, show de bola. Festa no parque. Vamos lá. Aqui mais algumas coisas. Agora faz um exercício meio teórico. Vamos lá. Julgue os itens a seguir. Vamos lá. 1. Um corpo tem carga positiva. Possui mais prótons do que elétrons. 2. Dizemos que o corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. 3. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. Estão corretas as afirmativas? Vamos lá, atenção. Vamos lá. 1 e 2, 1 e 2, exatamente. 1 e 2 estão afirmativos. Você viu que até o 3, você lembra até da química, né? Eu acho que vocês esbarraram isso em química segundo ano, gente. Acho que sim, né? Não sei. Tem um momento que vocês estudam isso na química, é a físico-química, né? 1 e 2. Tranquilo, né? Suave. E até tem uma pegadinha aqui, olha só. Eu sei que o 2 é o super correto, certo? Então aqui, ó, eu já saberia já que o 3 é o errado. Ó, eu já matei aqui, certo? Vocês também, muito fácil, vocês só têm paciência de ler ali, tranquilo, não dá aquele estresse, certo? Suave, hein? Esse exercício suave com as pegadinhas ali, né? Então, vamos continuar. Show de bola. Relembrando ainda das aulas passadas. Ainda estamos naquele remember, né? Vamos lá. O princípio fundamental da eletrostática. Lembra? Comentei com vocês. Está lá no card ali, que está ali registrado, certo? Qual que era o princípio fundamental da eletrostática? Corpos de sinais iguais se repelem, certo? E corpos de sinais diferentes se atraem. Esse é o princípio fundamental, tá? Da eletrostática. Vamos até utilizar um pouquinho, mas na próxima aula, daqui 15 dias, a gente usa até um pouquinho mais. Quando vocês vão conhecer, vou até dar um spoiler já para vocês, vocês vão conhecer a força de Coulomb, vão conhecer Coulomb, né? Porque a eletricidade usa e como calcular isso, aquelas coisas, aqueles probleminhas, vai utilizar muito isso. Certo? Beleza? Vamos continuando? Pois bem, passou então aqui o princípio eletrostático, princípio de atração e repulsão. E aqui a gente tem um exemplinho aqui rolando lá, cargas iguais estão se repelindo, olha lá a bolinha tentando, não se vá, está se repelindo, porque tem cargas iguais, correto? E aqui, cargas aqui, que a gente também tem outra situação de cargas iguais com cargas positivas, também se repelem porque elas são iguais,
E aqui, quando aqui uma positiva, uma negativa, cargas diferentes que acontecem, porque você passa vasos das, elas se atraem, beleza? Guardado isso, também tem aquele momento de rasgar o coração, né? Todo aquele texto, né, que a física traz. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e as de sinais opostos se atraem. Carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere. Isso vem até que eu acho que vocês já conhecem, né? Lavoisier. Tudo, nada se perde, tudo se transforma. No geral, né, na física, tudo tem a tendência ao equilíbrio, tá certo? Voltando aqui, então, num sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante, tá certo? Vamos lá, aqui a gente tem, acho que um exercício rolando, né? Vamos lá esperar o que está acontecendo. Q1, Q2, o que vai acontecer aqui, né? Elas vão se atrair, correto? E a gente tem elas se atraíram, certo? Fica Q1 e Q2 aqui, ó. Mais um Q1, elas antes do contato. E aqui, então, a gente tem a situação aqui que está acontecendo, ó. Depois do contato, tá? Ou seja, elas tendem ao equilíbrio, tá certo? Olha só que situação. Eu digo que Q1, ele tem 3K e Q2, ele é menos 5K, não, Q, né? Perdão, Q, certo? De quantidade. Aí, de repente, eles têm um contato, né? Que qual vai ser o valor depois, né? Cargas positivas, cargas de sinais diferentes se atraem. O que acontece, então? Quando elas se atraem, elas se equilibram, ou então o que acontece? Vai acontecer isso daqui, tá certo? Lembrando ali, né, que o Q2 é menos 5, tá? Aqui, então, isso aqui vai ser dividido, e no equilíbrio que isso acontece, quando elas se atraem, elas se equilibram. Quando se equilibram, se distribui as cargas entre elas, tá? E aí, quando elas se equilibram, chegamos no valor, então, ali, menos 2Q dividido por 2, menos Q, beleza? Essa situação que acontece, tá? Então, quando as cargas, nesse exemplo aqui, elas são diferentes, elas se atraem, correto? Cada uma tem sua carga particular. E depois, quando elas se atraem, elas entram em equilíbrio entre elas. Por isso que aí as duas, depois do contato, vão ter esse valor, tá certo? Agora, depois, mais para frente, quando a gente estuda nas próximas aulas, a força, o Coulomb, força de Coulomb, aí a gente vai ter o que acontece quando elas se repelem, porque aí tem direção de força, certo? O sentido dessa força, tem todo esse estudo por detrás. Aqui é uma situação mais básica, tá bom? Te explico sim, Vinícius. Olha só o que aconteceu aqui. Nós sabemos no princípio da eletrostática que cargas e sinais diferentes se repelem, não, sinais iguais se repelem, perdão, e cargas e sinais diferentes se atraem, certo? Nessa situação aqui, o que estava acontecendo? Eu estava com uma carga aqui Q1 igual a 3Q, um valor que ele chamou de Q. E tinha uma carga negativa, que ele chama de Q2, menos 5Q, certo? E aí eu coloquei as duas ali no lugar, e como elas são de sinais diferentes que acontecem, elas se atraem, correto? Elas se atraem, foi o que aconteceu aqui. Mais com menos se atraíram. E qual é o princípio da física por detrás, né? Tudo tende ao equilíbrio, certo? Ou seja, se Q1 estava com esse valor e Q2 estava com esse valor antes de se atraírem, quando elas se atraíram, ao se atrair, elas entram em equilíbrio entre elas. Ou seja, elas não vão ter a mesma quantidade de carga que elas estavam antes. Por quê? Elas vão estar em equilíbrio. Lembra lá na termodinâmica acontece isso também? Quando você tem ali um corpo quente, um corpo frio, e quando eles se aproximam, aí você vai ter uma temperatura de equilíbrio. Aqui na eletrostática é a mesma coisa também. Elas tinham uma carga, uma era positiva, uma era negativa, elas se atraíram e agora elas vão ter uma carga que as duas vão ser iguais, uma carga de mesmo valor, mas só que vai ser uma carga que elas encontram o equilíbrio, correto?
E como calcular essa nova carga, então, professora? Como que a gente vai calcular? Vai fazer Q1 mais Q2 dividido por 2. É a média aqui que a gente faz, porque são duas cargas, tá? O valor de Q1, 3 positivo, 3Q, chamou de 3Q, 3Q. Mas qual o valor daquela lá que foi atraída, que é negativa? Menos 5. Menos 5. Tudo isso dividido por 2, que vai ser igual menos 2Q dividido por 2, fatiou 2 aqui, certo? Menos Q. Então, as cargas agora das duas, Q1 e Q2, depois do contato, que ele até chama de Q1 e Q2, exclamação, é menos Q. Tá certo? Entendeu agora, Vinícius? Suave? Galera, alguém tá todo mundo bem? Suave? Beleza? Imagina, de nada. Vamos prosseguir. Mas vocês viram como a física faz umas analogias? Lá na termodinâmica não tinha encontre a temperatura de equilíbrio. A física, né, o universo tende ao equilíbrio. Beleza, gente? Vamos lá. Senão a gente fica filosofando isso um pouquinho mais. E com isso a gente tem a conservação da carga elétrica. Dentro de um sistema isolado, que é aquela situação que a gente viu no exercício à parte, a soma algébrica, tanto das cargas positivas como negativas, irá permanecer constante. E a função aqui, né, para representar a função aqui, a soma das cargas antes é igual à somatória das cargas após. Beleza? Vamos então continuando aqui a situação. O tema da aula de hoje, processos de eletrização, tá? Se você tiver mãozinho menor, por favor, não faz isso com eles, é uma maldade no coração. Eu, como caçula, compreendo como que é o negócio, isso é meio complicado. Mas vamos lá, processos de eletrização. Bom, olha só a perguntinha aqui do tiozinho. Por que quando passamos perto da TV, os pelos do braço ficam em pé? Isso mais ainda em TVs antigas, né? Na casa da avó, lá, aquela TV de tubo, né? Bom, a mocinha diz, por causa da eletrização. Existem 3 maneiras de se eletrizar um corpo, por atrito, por contato e por indução. Beleza? Então, vamos então começar. Showtime. Processos de eletrização. A primeira que temos aqui é por atrito. Foi o primeiro processo de eletrização conhecido, quando duas substâncias de naturezas diferentes são atritadas, ambas se eletrizam. Lembra até que na aula, que é um detalhe aqui, porque a tiazinha está usando luva de borracha. Lembra na aula passada que eu falo dos materiais que não são condutores? A tiazinha aqui se preveniu de um choque, né? Aqui, às vezes, está muito seco, né? Você sente, às vezes, você está ali, de repente, você esfregou, tirou o casaco, se ele for ainda de poliéster, você sente aqueles estalos. Isso é o tipo de eletrização, de atrito até. Olha só, que a gente tem um exemplo, aquele exemplo clássico lá de fazer a mágica lá, de atritar a régua ali num paninho e levantar os papeizinhos, correto? Por isso que a tiazinha aqui, quando está limpando aqui o vidro ou algum lugar ali, ela está utilizando a luva de borracha. Senão, se tiver seco demais, dá um choque legal. Bom, algumas características da eletrização por atrito. Para realizar a eletrização por atrito, devemos observar se os corpos têm substâncias diferentes, ou seja, são de materiais, né, diferentes, e estão inicialmente neutros, tá? Após eletrizados, os corpos terão cargas de sinais opostos, tá? Depois que você eletriza, elas vão ter cargas de sinais opostos. Um fica positivo, um fica negativo. Para saber qual é positivo ou negativo, basta consultar a série triboelétrica, tá? Eu não sei se eu acho que eu não postei aqui a série, mas eu depois posto bonitinho. Mas lá na aula passada eu tinha colocado uma série triboelétrica, que sai lá lã, papel, várias outras, água, tinha vidro. Essa é uma série triboelétrica que mostra que, se eu atrito lã com plástico, quem fica positivo, quem fica negativo, tá? Mas lembrando uma coisa aqui importante aqui para pensando vocês para vestibulares, o exercício. Geralmente ele vai falar quem que é quem, tá? Para ele ser muito específico,
para você falar quem é ali, sem falar quem é a carga, é bem difícil, tá? Até aqui já postei algumas questões teóricas. Olha só, uma aluna de cabelos compridos, uma Rapunzel da vida, num dia bastante seco, percebe que depois de penteá-los, o pente, né, fica eletrizado. Penteá-los com pente atrai ali o papel. É uma coisa que as mulheres enfrentam às vezes quando está um clima muito ou úmido, ou cabelo seco, tem aquele frizz, né? Isso também é uma coisa de eletrização, gente. Isso é uma coisa também do ambiente, tá bom? Atrai para pedaços de papel. Isso ocorre por quê? Porque o pente atrai pedaços de papel. Vamos lá. O pente se eletrizou por atrito. B, os pedaços de papel estão eletrizados. C, o papel é bom condutor elétrico. D, a atração gravitacional entre o pente e pedaços de papel. E o pente é um bom condutor elétrico. Gente, quando tem frase assim, bem fora do... Quando começa já a querer enfeitar demais, você já sabe já que o negócio é errado, né? Bom, o que aconteceu com o pente quando você está ali com o cabelo? Se o pente ali, ele ainda nem falou se o pente é de plástico, né? Se ele atrair os pedaços de papel, consequentemente ele é de plástico. Certo? Porque de madeira, porque muitos agora estão utilizando isso para as meninas que entendem, né? Utiliza pente de madeira, porque pente de madeira não dá tanto frizz, né? Porque não eletriza tanto. Ah, olha a física aí, meninas. Olha só, então o pente que aconteceu aqui, qual é a alternativa? O pente se eletrizou por atrito, correto? Tranquilo? E letra, olha só aqui da PUC, né? Pessoas que têm cabelos secos, observe que quanto mais tentam assentar o cabelo, mais os fios ficam ouriçados, né? Ficam mais difíceis, né? Em dias secos. Esse fato é explicado por quê? Por eletrização, por atrito, tá certo? Por isso que depois se recomenda, né, que utilize um pente de madeira ou a escova ali, que tem os pentes, que tem os dentinhos de madeira, né? Tem escova também que tem madeira no meio, porque aí a madeira, ela não é da série tribolétrica, ela não é condutora, correto? Certo, gente? Ah, diga, Eduardo. Se for fazer um fio terra no cabelo, daí funciona? Ele perde essa carga aí? Se fazer um fio terra, sim. Ele perde, sim. É por isso que muitas pessoas, né, assim, é que sim, fazer um fio terra dá certo sim, mas fazer um fio terra direto no cabelo, né, assim, é meio difícil, né? Meio complicado, nunca. Nossa, acho que não sei se as pessoas comprariam essa ideia. Mas é mais fácil o que as pessoas fazem, né? Passam um óleo ali, né? Ou então utiliza outros meios. Por isso também é um grande lance. Ah, eu vou passar água. A água depois que acontece? A água depois absorve e volta. Aí tem outros efeitos químicos acontecendo também, né? Bota chiclete, bota laque, gel, né? Mas aí gel é uma coisa dura demais, né? Mas, bom, quem sabe dá para fazer um experimento aí, você cria um produto aí, fio terra, meninas, como que é mesmo? Seus problemas acabaram, mas quem sabe, né? Vamos lá, continuando aqui, temos outro tipo de eletrização, né? Primeiro, atrito. Agora, eletrização por contato. Qual que é o lance da eletrização por contato? Quando um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado, por meio de um fio condutor, o corpo se eletriza. Como assim, professora? Olha só, eletrização por contato. A gente tem aqui, né, a situação, o corpo, esse daqui está neutro, lembra o que era corpo neutro, gente? Ele tem o mesmo número, né, tanto de prótons e elétrons. A barra se aproxima, certo? E aí, ao se aproximar, o que acontece, né? Quando ela se aproxima, a barra se aproxima, ela mexe naquele corpo, certo? Como a barra está positiva e o corpo neutro tem o mesmo número de elétrons e prótons, da parte onde a barra se aproxima, como ela é positiva, ela atrai quem? Ela, por contrato, atrai os elétrons. Lembra? Cargas de sinais diferentes se atraem, correto? E aí, quando ela atrai ali, o que acontece? Pelo princípio de toda a física, tem que manter o equilíbrio, correto? Por isso que depois,
Quando ela se atrai, ó, ela tá indo lá por contato, os elétrons vieram aqui e aí equilibrou a barra. Correto? Por isso que eu reforcei bem no início para vocês aquele lance. Corpos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons, não quer dizer que não tem carga, correto? E sempre a física, quando você tem ali o contato, procura o que se depois, o equilíbrio, certo? Vai ter exercícios que pode esclarecer isso bem melhor, tá? Não tenham câimbras cerebrais sem desespero no coração. Vamos lá ali no texto ali. Eletrização por contato. A eficiência da eletrização depende da natureza dos corpos. Se um dos corpos for isolante, a eletrização será local. Nos corpos metálicos, ela é distribuída uniformemente por todo o corpo. Os corpos adquirem carga de mesmo sinal ou ficam neutros na eletrização de contato. A quantidade total de carga se conserva antes e depois da eletrização. Se os corpos forem de mesmo tamanho, as cargas serão redistribuídas uniformemente. Se forem de tamanhos diferentes, serão divididas proporcionalmente ao tamanho de cada um. Vamos lá, então, no exercício aqui que a gente tem. Ele te dá essa figurinha para você, esse quadrinho do Garfield, né? A primeira situação. Adoro carpetes de lã, ele se esfrega e vai lá no carinha lá, que esqueci o nome, e o carinha leva aquele choque gostoso. Depois, no outro, ele vai ali, se esfrega de novo, e no cachorrinho, coitado, acontece a mesma coisa. Quais os tipos de atrito que ocorreram aqui, os tipos de eletrização? Quais os tipos aqui, né? De atrito não, né? De eletrização, perdão. Atrito a gente tem no Garfield e no tapete, certo? Ele está se atritando ali, certo? Quem tem gato sabe que acontece essas coisas. Eu não tenho, mas eu sei que já acontece essas coisas mesmo. E aí, quando ele entra em contato com o Odd, que é o cachorrinho, ou o John, o que acontece é por contato. Porque a palavra diz, né? Olha só o spoiler, por contato, certo? Então, quais são os tipos aqui? É a eletrização, perdão, gente. Quais os tipos de eletrização que acontecem de quem em quem? Garfield e o tapete, atrito. Garfield e o Odd, tanto o John, é contato, certo? Agora você já leu uma tirinha diferente. Certo? Não sei quem já levou choque do gato, acho. Eu nunca levei choque de gato, mas já levei cada choque bizarro. Mas de gato, não. Olha só. Outro processo de eletrização, esse até às vezes pode ser um pouquinho mais chatinho, né? Que é o de contato, a gente explica mais ainda aqui. Colocando-se em contato dois condutores, um eletrizado e outro neutro, este se eletriza com as cargas do mesmo sinal de A. Olha só o que aconteceu aqui no exemplo de contato. Vamos lá. Tá aqui o corpo A positivo, certo? Cheio de cargas positivas, correto? E aqui está o corpo B que está neutro. Neutro quer dizer que tem o mesmo número de elétrons com o mesmo número de prótons. Olha só, 4 sinais menos, 4 sinais mais, certo? E aí, por contato, o corpo A se aproxima do corpo B, certo? Eles entraram ali por contato. O que acontece? Como o corpo A é positivo, quem que ele vai atrair quando ele encosta? Ele vai atrair os elétrons. Por isso, tá vendo a setinha aqui, os elétrons vindo para cá? Eles estão indo para lá. Quando os dois entram em contato, tiveram contato, e agora eu separo esses corpos, o que acontece depois da separação do contato? Esses corpos ficam eletrizados positivamente, correto? Positivamente, e com a mesma quantidade de prótons, tá? Porque o corpo que veio, ele está positivo, tá certo? Por isso que os dois terminam positivos, tá? Isso que acontece na eletrização por contato. Tranquilo, gente? Dúvidas? Certo? Agora vamos então para um exercicinho aqui de eletrização por contato. Olha lá. Um corpo
condutor A com carga Q1 igual mais 6 coulomb é posto em contato com um outro corpo neutro, Qn igual a 0 coulomb. Ok? Qual é a carga em cada um deles após serem separados? É aquele exemplo bem lá que acho que aquele slide eu até tinha que ter colocado para cá, daquelas bolinhas. O que acontece? Bom, nós sabemos pelo princípio aqui da eletrostática, né? Quando os corpos aqui, quando entram em contato, eu somo as cargas, certo? Que eles tinham antes, divido por 2, e aí eu vou ter a carga depois do contato, quando eles são separados, certo? Qual a carga que a gente tinha aqui antes na Q1? Tínhamos 6 coulomb. 6 aqui positivo, sinal é importante, hein, gente? Um corpo ali que ele entrou em contato, que ele é neutro, que ele chamou de QL, qual era o valor? 0 coulombs, mais 0. 6 dividido por 2, vai dar, e eles são positivos, mais 3 coulomb. Então, qual é a carga de cada um deles, do corpo 1 e do corpo 2, depois que eles são separados? A carga é de 3 coulomb positivo, certo? E agora, olha outra situação aqui. Um corpo condutor A, com carga QA igual a menos 1 coulomb, é posto em contato com outro corpo B, com carga QB igual a menos 3 coulomb. Após serem separados, os dois corpos, né, o corpo A é posto em contato com um terceiro corpo, que ele chama de C. E esse terceiro corpo tem carga C igual a mais 4 coulomb. A pergunta, então, que se faz: qual é a carga em cada um após serem separados? Bom, primeiro a gente tem que fatiar aqui que nem Jack Stripador. Momento 1, momento 2. Qual que é o momento 1? O momento 1, que ele chama de quelinha, é o momento que entra em contato. Carga A com carga B, certo? Esse é o nosso momento 1. E pela física aqui da eletrostática, para saber a carga depois do contato de dois corpos, o que eu faço? A soma e divido por 2, correto? Então, qual que é a soma aqui? Carga A, qual que é o valor da carga A? Menos 1 coulomb, menos 1. Qual o valor da carga B? Menos 3, menos 3. Menos com menos dá mais. Dá menos, se soma, né? Mantém o sinal, se soma. Menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2 coulomb. Então, no primeiro momento, o valor da carga, né, quando se separa, é menos 2 coulomb. Correto? Então, a gente encontrou aqui o valor do corpo A, na separação. E aí, então, depois da separação, o que acontece? Esse corpo A, que ele se separou com menos 2 coulomb, ele foi lá entrar em contato com o corpo C. Não satisfeito, não, eu quero também entrar em contato com o corpo C. E aí, qual vai ser esse valor agora, depois desse contato entre A e C? Bom, o jump of the cat aqui, a casca de banana, é aqui você chegar e considerar o valor de A inicial. E não vai ser esse A inicial. Por quê? Porque vai ser o A depois que ele passou do momento 1, certo? Quando ele entra em contato com o corpo B. E quando ele entra em contato com o corpo B, qual foi o valor que ele ficou? Menos 2, certo? Então, o valor que eu jogo aqui é o valor de A depois de ter tido contato com o corpo B. Menos 2, correto? Mais, qual o valor desse corpo C que ele diz aqui na linha? Mais 4. Mais 4 dividido por 2. Aqui, então, vai ficar 2 dividido por 2, positivo, mais 1 coulomb. Então, nesse momento, qual vai ser a carga, então, nesse segundo momento do corpo? Tanto o corpo A, da segunda situação, como o corpo B, C, que ele é a primeira situação que ele tem de contato, vai ser mais 1 coulomb. Certo, gente? Tranquilo?
Compreenderam aonde está a casca de banana? Porque ele vai ter duas situações, esse corpo vai ter uma situação que ele entra em contato, ele ali nesse momento, ele vai ter uma carga ali depois, certo? De separado, e depois ele, não satisfeito, vai querer lá no outro corpo entrar em contato. E aí, então, ele vai ter uma outra carga ali, correto? Só que a carga que ele vai ter nesse segundo momento, quando ele entra em contato, não será a mesma carga de quando ele começou os contatos. Tranquilo? Perceberam a casca de banana, gente? Tranquilo? Almas? Vou continuar, então, o nosso slide, beleza? Vamos lá, então. Bom, falei ali os tipos de eletrização. Atrito, contato. Falta um agora. Por indução. Qual que é o por indução? Quando um corpo neutro é colocado próximo de um eletrizado, sem que haja contato entre eles, o corpo se eletriza. Nesse fenômeno é chamado de indução elétrica, ou seja, eu nem entro em contato com ele, nem em atrito, tá? Ele se aproxima desse corpo, é o que você vê aqui na bola. O corpo está neutro, a barra que está negativa se aproxima, e ao se aproximar, como ela está negativa, ela chama os positivos, né, os prótons, lembra? E aqui embaixo, o que seria esse dedão aqui embaixo? Esse embaixo aqui seria o fio terra, certo? Depois a gente fala mais sobre isso em algum momento do fio terra. Vamos fazer aqui a descrição do por indução. Eletrização por indução é um fenômeno pelo qual um condutor se eletriza pela simples aproximação de um corpo já eletrizado sem haver contato entre eles, tá? O condutor está eletrizado, é chamado de indutor ou influenciante. Mas se você escuta mais indutor, tá? Influenciante, eu confesso que eu nunca ouvi muito, não. O condutor se eletrizou é chamado induzido ou influenciado. O induzido se eletriza com carga de sinal contrário ao indutor, certo? Vamos aqui nas explicações com mais exemplos, fica mais fácil. Olha só aqui nesse slide. Na eletrização por indução, o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário ao indutor. A carga do indutor não se altera. Olha só na figura A. Na figura A, a gente tem um corpo A negativo, certo? Por que negativo? Ele tem número de elétrons maiores, né? Só temos elétrons aqui, então dizemos que ele é um corpo negativo. E o corpo B é um corpo positivo, certo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só o que acontece? Quando o corpo A se aproxima do corpo B, ele atrai quem? Como o corpo A é negativo, ele atrai os prótons. Por isso que esse pedaço aqui, certo? Chama, aqui, esse pedaço aqui fica positivo. E esse corpo B está ligado com o fio terra. Esse fio terra, o que o fio terra faz? Ele atrai os elétrons. Por isso, quando depois esses corpos se separam, não estão mais aproximados, que é a figura B, o que acontece? O corpo que induziu, o induzido, ele fica com as cargas que ele estava, negativo, e o corpo que ele foi lá e se aproximou, ele fica aqui contrário, né? Esse é o indutor, o induzido, que é o outro corpo B, ele fica com as cargas de sinais contrários do que veio para ele. Por isso que ele fica positivo. Isso só na figurinha até que faz sentido, fica até mais fácil de você compreender. Por quê? O corpo A negativo chegou perto do corpo neutro, ele chamou aqui os prótons, correto? Só que aqui o fio terra, ele absorve os elétrons, e aí o que vai restar nesse corpo B? Só os prótons, só positivo. Correto?
Tranquilo? E lembrando, o fio terra, depois vai ter situações contrárias, o fio terra vai estar ali para deixar esse corpo em equilíbrio. Em equilíbrio, assim, da situação que ele acha, tá? Por isso que as instalações elétricas, né, vocês trabalham com isso, né, tem que ter o fio terra, certo? Porque o choque vai acontecer em situações quando alguém ali está passando ali da sua quantidade, certo? Olha só mais para frente. Aqui a gente tem a fatia de cada situação aqui da eletrização por indução. O processo é dividido em 3 etapas. Primeiramente, um bastão eletrizado é aproximado do condutor inicialmente neutro. O condutor sempre está neutro, gente, sempre está ali de boa. E aí vem um bastão ou positivo ou negativo. Nesse segundo slide, o corpo que vai aqui, né, a se aproximar, vai estar positivo. Vamos lá. Pelo princípio de atração e repulsão, os elétrons livres do induzido são atraídos, repelidos, dependendo do sinal da carga do indutor. O indutor, nesse caso, é diferente que o slide passado. O indutor aqui é positivo, no slide passado era negativo. Nessa situação, quando ele se aproxima, olha, ele nem encostou, ele se aproxima. Aqui, esse corpo neutro, o que acontece? Ele vai atrair quem? Os elétrons, porque ele está positivo. Certo? Olha o princípio ali da atração e repulsão. Corpos de sinais diferentes se atraem. E aí, quando ele faz isso, o que acontece aqui? O próximo passo é ligar o induzido à Terra, ainda na presença do indutor. Quando você já liga aqui o fio terra aqui nessa situação, ele vai chamar quem? Os prótons, né? Os positivos. Certo? E aí depois a gente tem a situação que acontece. Desliga-se o fio terra, desliga o fio terra do induzido, fazendo com que sua única carga seja do sinal oposto ao indutor. Tá? Após se retirar-se o indutor das aproximadades aqui, né? O indutor já não está mais próximo, o que acontece? O induzido estará eletrizado com o sinal oposto à carga do indutor. E as cargas se distribuem por todo o corpo. Certo, gente? Tranquilo sobre a indução? Ou seja, o que acontece na indução? O corpo que vai ser afetado, ele sempre vai ficar com um sinal contrário do corpo que vai se aproximar e eletrizá-lo. Tá certo? Isso é a primeira dica aqui para guardar. Na eletrização por indução, o corpo que ele vai ficar eletrizado, ele vai ficar com um sinal diferente do que veio até ele eletrizado. Tá? Certo? E esse corpo, geralmente, aqui, ele começa neutro. E ele vai só mudar o sinal dependendo da presença do indutor que se aproxima. Tranquilo? Bom, resumindo aí, aqui eu peguei aqui a tabela, fica mais fácil aqui para ficar mais de boa. Resumindo, no atrito os dois estavam neutros, correto? E depois, no atrito, eles ficam de sinais opostos. No contato, o que acontece? Antes, no contato, um está carregado e o outro está neutro. Quando entra em contato, eles ficam com o mesmo sinal. Correto? Essa tabela, resumão, é bem de boa. E na indução, o que acontece? Antes, um está carregado, ou positivo ou negativo, e o outro está neutro. E quando entra em contato, eles ficam com sinais opostos. Correto? Tranquilo, gente? Suave? Então, bora lá. Vamos, então, continuar. Outro tipo de eletrização que vocês vão ouvir, mas não é tão desenvolvida, né, é o puro aquecimento. Certos corpos, quando aquecidos, eletrizam-se apresentando eletricidade de nomes contrários em 2 pontos diametralmente opostos. O fenômeno é chamado de fenômeno piroelétrico. É mais comum em cristais como turnalina, tá? Essa
Esse daqui de cristalina é o nosso sensor de infravermelho, chamado sensor de presença. Correto? Ele é um tipo de eletrização. E tem também o por pressão. Por pressão, certos corpos, quando comprimidos, eletrizam-se, apresentando eletricidades de nome contrários nas extremidades, fenômeno chamado pisoelétrico. Também é mais comum em cristais, como, por exemplo, turnalina, calcita e quartzo. E aqui, isso aqui é mais utilizado em fitas eletromagnéticas. Piso elétrico lá é utilizado principalmente também em alguns tipos de engenharia. Eu sei que em satélites você tem piso elétricos, principalmente para você mexer os painéis de um satélite. Tá? Então, outra situação de piso elétrico que a gente pode ter, as asas de um avião também atuam com piso elétrico, tá certo? É bem interessante mesmo. Bom, aqui a gente vai dar um exemplo que é chamado de eletroscópio de folhas, que é detectização, né? Não detectização, não, a palavra é detectores eletrostáticos, tá? O que seria um eletroscópio de folhas? Para determinar o sinal da carga do corpo que irá ser testado, deve-se carregar o eletroscópio anteriormente com cargas de sinal conhecido. Quando aproximamos o corpo em teste, 2 casos são possíveis de ocorrerem. Letra A. Se as lâminas abrirem mais, o corpo em teste possui cargas com o mesmo sinal da carga do eletroscópio. Se as lâminas se aproximam, o corpo possui cargas de sinais contrários ao eletroscópio. O que seria isso, então? O eletroscópio, como é no slide que eu passo aqui, eles são detectores eletrostáticos para saber que carga tem aquele corpo, tá? Que nem tem um corpo ali que você não sabe se é neutro ou positivo. Aí, esse é um exercício mais clássico, tá? Tá que agora nele nem é utilizado, mas é um exercício clássico que acontece. O que vai acontecer? Aqui você já sabe que ele está neutro, né? Mas pode acontecer ali no enunciado. Aproxima-se um corpo a um eletroscópio de folhas. As lâminas, né, que são as perninhas aqui, não se moveram. Então, você pode dizer que o corpo está neutro, tá? Agora, se for a situação aqui, as lâminas se repeliram, as lâminas se abriram. E qual é o tipo de corpo que veio até ele ao eletroscópio de folhas? Um corpo positivo, tá? Isso é clássico, não foge disso, tá? Como diz no slide anterior aqui, não foge nisso. Se as lâminas abrirem mais, esse corpo possui cargas. Se as lâminas se aproximam, o corpo possui cargas de sinais contrários à do eletroscópio, porque se ela se aproxima, vai estar em sinal contrário, tá? Isso é um detector eletrostático, não foge, o enunciado sempre vai ser assim. Não se sabe a carga do corpo que se aproxima do detector eletrostático. As lâminas não se moveram. Qual é o tipo de carga? Qual é? Esse corpo é neutro ou ele é positivo? Aí, como as lâminas não se moveram, o corpo é neutro. Aí, depois, na outra situação, as lâminas do eletroscópio se repeliram, se abriram. Qual é a carga desse corpo? O corpo é positivo, tá? E a outra situação que vem, as lâminas se atraíram, né? Que foi, ao invés de repelir, elas se atraem, elas se fecham. Nessa situação, o corpo que se aproximou ao eletroscópio vai ser negativo, tá certo? Eu sei que pode parecer um pouquinho complicado, eu vou ver se eu trago mais slides na próxima aula, só desse caso aqui, de como vão ser esses exercícios que vocês podem esbarrar, tá? Porque ele é bem clássico nos vestibulares, tá bom? Essa situação de eletroscópio de folhas. Mas a situação sempre vai ser essa, analisar o comportamento das perninhas desse eletroscópio. Se essas perninhas não se mexem, o corpo que se aproxima está neutro. Se elas se repelem, ou se abrirem, será positivo. Se elas fecharem as perninhas,
será o corpo negativo, tá? Não foge disso, tá bom? Outro tipo de exemplo de detector eletrostático é o chamado pêndulo. O pêndulo vai ser aqui a situação de um pêndulo, né, como a gente está vendo aqui, e ele vai estar neutro, o pêndulo é neutro, e o que acontece? Se um corpo positivo se aproxima, o que vai acontecer com ele? Um corpo positivo se aproxima, ele neutro, ele vai atrair quem? As cargas negativas. Lembra, o corpo neutro possui tanto cargas positivas como cargas negativas, só que em números iguais. Então, se ele está neutro, eu aproximo um corpo positivo, como é nessa situação, o que acontece com o pêndulo? O pêndulo se move, a bolinha vem, né? O pêndulo se move, né? E ele vem todo negativo, porque quem que ele está atraindo ali, esse corpo positivo? Está atraindo os elétrons, certo? Cargas de sinais diferentes se atraem, correto? Tranquilo, gente? Agora, se fosse também um corpo negativo, também atraria, né? Também atraria. Por que atrairia também? Porque esse corpo neutro, ele tem tanto positivos como negativos, certo? Agora, numa situação, se o corpo está neutro, o pêndulo ia se mexer? Não, certo? O pêndulo não ia se mexer, porque neutro com neutro fica neutro, certo? Tranquilo, gente? Bom, outra coisa que eu vou te falar que é só se vocês esbarrarem é o chamado gerador de Van de Graaff. Bem no primeiro slide, vamos ver aqui, não sei se vocês viram, tem aquele molequinho lá, bem no início, né, quando eu falo do tema da aula, tem um molequinho que coloca a mão na bola e espeta todo o cabelo, certo? Esse é o gerador de Van de Graaff, tá? E o que é o gerador de Van de Graaff? É uma máquina eletrostática na qual um gerador de alta voltagem fornece cargas elétricas a uma correia móvel que as conduz para uma cúpula, essa bola aqui, uma cúpula metálica, onde é atingida uma alta voltagem elevadíssima, né? Uma voltagem elevadíssima. E aí, quando que acontece? Projetado para produzir energia estática, a máquina foi empregada em física nuclear para produzir as tensões muito elevadas necessárias para aceleradores de partículas. Podemos dizer até que o gerador de Van de Graaff foi um dos primeiros aceleradores de partículas. Tá? Versões pequenas do gerador são frequentemente vistas em demonstrações sobre eletricidade. Como, deixa eu só voltar aqui no primeiro slide da aula, que a gente tem aquele molequinho ali. Esse molequinho aqui, não dá para ver porque ele levanta, mas ele encosta a mão naquela bola enorme ali, metálica, do gerador de Van de Graaff. E por isso aqui, por contato, os fios aqui sobem. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver isso em alguma feira de ciências, mas eu já tive já a experiência de encostar a mão num desse, realmente isso acontece. Você não leva choque nem nada, tá? Só você é eletrizado de uma maneira que o cabelo fica todo levantado, porque você está eletrizado, tá certo? E depois também você não sai dando choque em todo mundo, porque para descer ali do estabelecimento tem ali para como você descarregar, tá? Tem o chamado fio terra ali que você se descarrega. Então, senão ia ser perigoso também, né? Você encosta aqui, chega aqui, irmão. Aí não ia ser meio perigoso. Certo, gente? Bom, gente, tranquilo? Nossa, até achei que a aula ia ficar bem mais comprida, foi até bem mais rápido. Tá? Próxima aula nós vamos ter a lei de Coulomb, aí vai ser um pouquinho até mais legal de fazer exercícios. Não sei se vocês perceberam, os exercícios da eletrostática até esse momento é um pouquinho mais teórico, você tem que ficar lendo ali, fazer a situação 1 da carga, situação 2, se ela for para outro tipo ali, outro contato de outra carga. Vão ser exercícios mais assim mesmo, tá? Que você vai ter uma situação 1, uma situação 2, às vezes até para complicar mais ainda a vida, uma situação 3. Ou então vai ser exercícios teóricos mesmo, de como que é a lixiviação por atrito,
que aconteceu ali com aquele pêndulo, aquele eletroscópio, né? Se levantou as folhinhas, se abriu as perninhas ou não, tá? Os exercícios sempre vão ser bem, nessa parte eletrostática, bem assim, como posso dizer, bem clássicos, tá? Vai ter a mesma estrutura, o mesmo esqueleto ali, não foge disso do que é perguntado e do que quer saber de vocês, tá? Dúvidas, gente? Eu vou aqui só parar a aula, que aí a gente, quem tiver dúvidas, fica meio acanhado aqui.